Deus abençoe. Ministério de música, claro, Ministério de música. E são uma bênção esses meninos, né? Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra 1 Pedro, ou 1 de Pedro, ou 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3. Achou aí? 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3. Versículo de número 15. Quero gastar um tempo aqui nesse versículo, irmãos, que de verdade já há alguns dias eu tenho meditado sobre ele e é uma verdade. 1 de Pedro, capítulo 3, deixa eu tirar o óculos que vocês vão chegar na meia-idade. Capítulo de número 15, versículo de número 15, o capítulo é o 3. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado. Diga, estando sempre preparado. Você não está preparado, não. De verdade, acho que não está, não. Estando sempre preparados. Isso. Para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém, queridos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos por essa noite, somos gratos pelo dia de trabalho que o Senhor nos concedeu, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por ter reservado esse momento, esse tempo do nosso dia para ouvir as instruções da sua palavra especificamente. Muitos de nós, Senhor, desde a manhã desse dia, já está, Senhor, meditando em muitas coisas concernentes ao seu reino, à sua palavra, mas outro, Senhor, simplesmente reservou esse tempo. Glória a Deus por isso, Senhor. Muito obrigado. Meu Deus, nesse momento que está reservado em nossos corações, queremos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco, através da sua palavra, Pai. Revela os teus preceitos, revela os teus mistérios, revela aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, e que nós possamos levar a porção que nos cabe, Pai, e viver segundo a sua palavra, viver a prática dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Aplaca toda obra do mal e das trevas e que a sua palavra, como sempre, tenha um livre curso na noite desse dia, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu não sei você, mas sempre no tempo de Natal e o tempo de Páscoa, eu reflito muito sobre esse tempo. Reflito demais, porque a gente percebe o quanto esse tempo que, embora não se saiba que o Natal de fato é 25 de dezembro, a gente sabe que é uma data comercial, a gente sabe que quem está por trás disso é aquela garrafinha preta, que tem um líquido preto dentro, você sabe qual é, que está bem por trás disso, nos anos 50, e teve ali uma explosão comercial disso, e sei lá, convencionou que o Natal é 25 de dezembro.
E as pessoas, às vezes, irmãos, esquecem do sentido do Natal, de Cristo nascer na vida de um ser humano, de uma pessoa, de entendimento deste dia em específico. Porque a data ela virou mais ou menos aquilo que a gente fala no Brasil, carne de vaca. Todo mundo sabe o que é, e não tem muita, sabe, expectativa nisso, tal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. E as pessoas até incorporam isso de tal forma que elas só pensam em beber, comer, dar em casamento, casar e dar-se em casamento, conforme até a própria palavra de Deus fala. Então é uma data comercial, irmãos. O específico do sentido dessa data, poucas pessoas têm em mente. Por quê? Porque ela não entende, não tem um entendimento. E uma outra data comum a essa, é essa que nós vivemos agora no último domingo, que é o domingo de Páscoa. Eu não sei você, não sei se você conseguiu perceber, isso já de muitos anos. Eu estou falando da minha vida inteira cristã, só para você ter uma ideia. Mas é algo que, de você pensar, que há uma sutileza por trás disso, das pessoas não, sei lá, olharem com os olhos como elas deveriam para a data em específico. Mas olha para aquilo que ela pode, aquilo que aquela data pode trazer a elas. Não é? O Natal, uma comilança e tal e tudo mais. E a Páscoa, de verdade, irmãos, Páscoa não é nada disso que as pessoas estão dizendo aí que é. Um ovinho de Páscoa? Que isso? Que ovinho de Páscoa é essa? Que situação é essa, irmão? Uma Pascuazinha doce, sabe? Um chocolatinho. E se você for ver o sentido da palavra Páscoa mesmo, não tem nada a ver com aquilo que largamente se comercializa e se faz e se vende. E o duro, irmãos, que tudo isso, já de muito, eu não estou falando de algo de 2, 3, 4, 5 anos para cá, não. Na minha vida cristã inteira, 40 anos de evangelho é isso. E só tem piorado. De tirar, literalmente, a visão dos nossos filhos, do significado real dessas duas datas. Tanto Natal quanto Páscoa. Ah, não, mas a gente ensina a palavra. Sim, nós temos que ensinar mesmo às crianças o que é de fato Páscoa. O que é de fato o Cordeiro Pascal, o que é de fato aquilo que simboliza para nós. Mas você já parou para pensar na sutileza que existe dentro dessas datas, que a gente até fala sobre isso, mas depois entrega um ovinho para os filhos? Empurra um ovinho, ó. O coelhinho passou por aqui, filho. Amados, estamos perdendo o sentido da coisa. Isso é uma sutileza, irmãos, que muitos de nós não estamos atendo para o fato. O cristianismo não é isso que as pessoas estão pregando, não. A grande verdade é que nós, como seres humanos, muitas das vezes estamos perdendo até a essência de eternidade dentro dos nossos corações. E é algo que jamais vai sair de dentro de nós, porque por mais incrédulo que seja um indivíduo, ele sabe que ele tem uma eternidade. Então a eternidade está posta no nosso coração, no coração de todos os seres humanos, né? Dentro de cada um de nós, independente de quem a gente seja, existe uma eternidade. Amém? Foi Deus quem fez isso, foi o próprio Deus que colocou isso dentro do nosso coração. Essa é uma verdade. A verdade de Jesus Cristo é o que nós precisamos viver, ter, saber o que Ele de fato fez. Essa é a grande verdade que nós precisamos cotidianamente ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos netos, ensinar às pessoas
qual é o sentido da nossa fé, a convicção que paira em nosso coração, que não tem nada a ver com aquilo que se noticia, aquilo que se comercializa, aquilo que comumente se prega, queridos. Nada a ver. Se nós não nos atermos a isso, irmãos, isso nos engole de uma forma sutil. Ao passo de que, se falar de Jesus, se falar da palavra, se falar do que Jesus fez e faz em nossas vidas, a garotada nem se atém. Porque muito se prega que o evangelho é coisa boa, no tocante que você nunca, exatamente nunca na sua vida, vai passar por sofrimento. Isso é mentira. O evangelho é ótimo, é excelente, te projeta, te transforma, muda a sua mente, mas não está garantido que você não vai ter aflição, não, porque a palavra de Deus é muito clara: no mundo tereis aflições. Mas se prega, irmãos, uma facilidade muito grande, e isso faz com que as pessoas não tenham convicção de quem elas são, de quem é Jesus, de quem é a palavra. E se você for analisar a palavra convicção, eu até peguei aqui, o sentido, a morfologia dessa palavra convicção, a estrutura morfológica de convicção, ela se divide em 3 partes. O prefixo com, que significa o quê? Derivado do latim, que indica companhia, reunião. Neste caso, atua como intensificador, reforçando a ideia de algo completo ou pleno. Aí vem um radical, que é vinc, né? Que no latim significa vencer, é a mesma raiz da palavra vencer, vitória ou invicto. E o sufixo, são, o sufixo nominal de origem latina, utilizado para formar substantivos a partir de verbos. Então é a junção dessas 3 palavras, convicção, ou seja, estou vencido, não tenho o que falar. Contra fatos não há argumentos. E hoje, se a gente ouvir uma pessoa falar, fala para mim qual é a razão da sua fé, ela se titubeia, ela não sabe. Irmãos, a gente precisa chegar a um patamar de vida, nem que a gente queira desviar, você não consegue. Nem que você queira. Eu estou afim hoje, eu estou afim de me desviar. Você não consegue, porque está tão intrínseco, tão convicto dentro do seu coração de que Jesus é Jesus, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus te salvou, de que Jesus te transformou, de que Ele te deu uma nova vida, que você não tem como recalcitrar, você não tem como voltar atrás, você está convicto, vencido pelo fato de que Jesus é Deus. Não tenho o que falar. Pode vir o Satanás, o diabo, o capeta, pode vir quem for, pode vir a cadeia, pode vir a sentença de morte, pode vir o fuzilamento, pode vir jogar-me dentro de um tacho de óleo fervente. Eu estou convicto, Ele me salvou. Isso é convicção, irmão, que falta na vida de muita gente. Sabe por quê? Porque fica dando muito, ouvido a fábulas humanas. Fica dando ouvido a coelhinho de Páscoa. Fica dando ouvido a banquetes de Natal e Ano Novo e não sei o quê. Pastor, então quer dizer que você é contra as pessoas se confraternizarem? Eu não disse isso. Elas têm que se confraternizar, sim, mas o Natal não é isso que as pessoas falam. A Páscoa não é isso que as pessoas pregam. A Páscoa não é esse negocinho de coelhinho doce, ovinho trufado, não. Então o senhor é contra os ovos de Páscoa? Sim, sou. Pastor. Então quer dizer que quando você tinha os seus filhos, você não dava ovo de Páscoa? Não, não dava.
Isso é muito radical. É, sou sim. E assim, irmãos, é o que eu aprendi, de verdade. E não com isso, se meu filho quiser comer um chocolate, coma, irmão, coma, meu filho. Uma vez a gente estava vendo, eu até compartilhei isso com você, um momento tão difícil da minha vida. Acho que eu já até falei isso aqui, mas vou falar novamente. E meus filhos queriam determinada coisa, eu não podia comprar aquilo para eles. E eu sempre trabalhei na rua, e dado momento da minha trajetória no meu trabalho, meu filho estava de férias, o mais velho da escola, e eu levei ele para trabalhar comigo. Aí levei ele para trabalhar comigo, a gente chegou na hora do almoço, foi almoçar, almoçamos, deu almoço para o menino, e ele viu uma geladeira ali da Que Bom, e ele falou, pai, eu posso pegar um sorvete? Eu falei, pode, filho. Aí ele foi lá, abriu a geladeira, tinha aquele sorvetinho simplesinho, aquele mais ou menos, e aquele bonitão, um mega. E a época do mega era o mega 7 pecados, né? Que não sei se vocês lembram dessa promoção que tinha. 7 pecados capitais. Então tinha um mega, tinha 7 megas. Irmão. Tinha 7. Você podia comer um mega de chocolate, era muito. E nós vivíamos, anterior a isso, uma prova terrível, que eu não conseguia entregar para eles ali o básico, né? Mas aquele momento, aquele dia, eu já tinha essa condição. E eu me lembro que ele tomou um sorvete e ele, pai, posso pegar mais um? Eu falei, pode, filho. Mais um mega. Aí finalizou o mega, já era. Mais um? Pode, filho, pode pegar você, irmão, que ele pegou 5. Acabou tudo, ele só não pegou 7 porque não tinha o 7 lá. Só tinha 5. 5 tipos. E ele traçou 5, irmãos. Então, se você der um chocolate para o seu filho nessa compreensão, deixa o menino comer chocolate, não tem problema nenhum. Não tem problema quanto a isso, mas o que você não pode é trocar o vil pelo precioso. O que você não pode fazer é isso, que seu filho tenha uma compreensão de que Jesus é um chocolatinho, de que Jesus é um ovinho de Páscoa. Irmãos, se nós andarmos nessa toada, quando nos perguntar a razão da nossa fé, a gente não tem o que dizer. Por que você é crente? Ah, sei lá, está na moda. E muitos de nós, pasmem, se eu for fazer umas perguntas aqui, você cola as placas, viu, irmão? Cola, opa, não vou falar as teacher do Rema, porque isso é nada de braçada, fácil para elas. Mas se eu fazer umas perguntas aqui, cola a placa. Por exemplo, qual a diferença de ressurreição para reencarnação? Por que você aceita a ressurreição e não a reencarnação? Aí você me quebra. Irmãos, porque nos falta a Bíblia. Irmãos, porque vivemos uma geração rasa. Irmãos, porque não temos paciência nem mesmo de ver um vídeo. Só vê o dedinho. O feed sobe aqui, você não aguenta ver nada mais. Nós estamos sendo projetados para uma geração que consome rápido. É a geração fast food. Por isso que muitas das vezes, quando as pessoas vêm até mesmo uma igreja como a nossa, vê o tempo que se devota à palavra, ela sabe, meu Deus, isso quando não acaba, meu Jesus, ai minhas costas, e esse pastor que não para de falar, meu Jesus, já são 40 minutos, já são 50, já são 1h10, e eles nem dão sinal de que vai acabar. Não aguenta, irmãos. Nós vivemos uma geração, mais ou menos, não tem nada contra os católicos romanos, apostólicos romanos, nada. Mas uma missa é 40 minutos. Fácil!
Mas passar um culto, mais ou menos que nem aquele que Paulo pregava, onde Eutico estava na janela e já estava pregando há mais de 2 horas, e Eutico cochilando, e vai, cochila e cochila, e Paulo pregando, falando as verdades da palavra, falando a razão da sua fé, falando daquele glorioso encontro no caminho de Damasco, falando de que as escamas caíram nos seus olhos, falando de que ele recebeu a oração de Ananias, quando Ananias não acreditou nele, Ananias até questionou: o senhor sabe quem é esse sujeito Paulo? E ele vai vir para cá? Olha, Deus, esse homem é mau. E ele falava, e Eutico ali, daqui a pouco cai, estatala no chão, morre. Mas você vê o que é evangelho, irmão. Você vê o que é poder. O homem chega lá próximo e fala: Paulo, parece que morreu, hein? Vão ter que chamar o SAMU aqui, meu Deus do céu. Ai, morreu. Não morreu não. Isso aqui só está dormindo. Ei, Tico, levanta e anda agora. O homem levantou, irmãos. Irmão, convicção é você estar sentado, amarrado, lá no meio do cárcere, meus irmãos, pés, irmãos, atado, e ele decide: olha, vamos cantar, e começa a cantar. Não tinha instrumento, só tinha talvez uma canequinha, e começa a cantar louvores ao Senhor. O que faz um sujeito fazer isso? Convicção! Convicção, irmãos, é o que nos falta. Convicção de doar a sua vida, de dar o que você possui, de dar em prol do reino. Convicção como os moravianos, meus irmãos, precisando pregar o evangelho a um povo que não foi alcançado ao ponto de se dizer, de dar-se como escravo para alcançar aquelas pessoas. Irmãos, vamos falar a verdade, você já parou para pensar sobre isso, queridos? Está muito fácil para nós aqui, irmão. Essa geração aqui é a geração mais fácil de que já passou na face da terra. Por que você fala assim, pastor? Já pensou, irmão, Paulo com um trem desse aqui nas mãos, o que ele não faria? Já pensou Paulo, irmãos, com um microfonezinho aqui que a gente às vezes reclama que está dando microfonia? Já pensou Paulo com a plateia ouvindo ele atentamente? Já pensou isso, irmãos? Podendo pregar em 2 lugares no mesmo dia, em lugares distantes. Por quê, irmãos? A nossa geração, ela tem tudo. Nós somos a geração do imediatismo, irmãos. E nos falta de verdade convicção. E aí quando a gente vai para a razão da nossa esperança, que é Cristo, né? A gente vê que a nossa vida precisa estar pautada sobre isso. Caminhar em novidade de vida. Numa vida nova que nos foi dada pelo Senhor. E nunca foi tão necessário nos dias que a gente vive as pessoas verificarem isso. De que nós realmente fomos transformados, que nós temos uma vida dedicada ao Senhor. E que se perguntar o porquê nós estamos aqui, a resposta está na ponta da língua. Sabe, quando eu era garoto, adolescente, a coisa que eu mais tinha medo na escola é quando a professora fazia prova surpresa. Meu Deus! Essa prova quebrava todo mundo, ninguém estudou, não é nada. Ela fala: guarda um material, tira uma folha e vamos lá as questões. É teste, é para saber se você sabe mesmo. Ou se você está ali só no embromeixo, só na enrolação, só porque fulano falou que você era. Você não pode ser crente porque sua mãe é crente. Você não pode ser crente só porque sua mulher é crente. Você não pode ser crente só porque seu pai é crente, professou a fé em Jesus Cristo. Você precisa ser crente porque você tem essa convicção.
de que ele fez alguma coisa na sua vida. A novidade de vida é a expressão mais bem que se aplica a isso, irmão. Significa, entre outras coisas, viver uma transformação de vida, porque ele fez isso. E o Evangelho, se você for analisar, ele é poderosíssimo, irmãos. Ele continua ainda transformando vidas, transformando pessoas, transformando casa inteira. Nessa última terça-feira, lá no verbo no lar, lá em casa, na casa da irmã Maria. Tem que colocar certo, não, pastor? Na casa da irmã Maria. Estávamos falando sobre um tempo, irmãos. Nessa última segunda-feira, eu fui numa empresa que eu já trabalho para essa empresa já há 16 anos. Irmãos, eu contava para os meninos que foi lá o Ricardo e a Raquel, e lá o grupo está crescendo, já tem 4 pessoas. Né? Vai aumentar. Mas vai aumentar, amém? Glória a Deus. Então eu estava contando para eles que quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, essa pessoa, a minha chefe, ela é muito difícil. E eu sempre orei, irmãos, de verdade. Eu não trabalhava lá pregando o Evangelho, falando incessantemente sobre Jesus. Não era isso. Eu ia trabalhar. Mas você consegue entender que as pessoas, ela pode fazer leitura de quem você é? Sim ou não, irmãos? Elas sabem quem você é. Vamos voltar um pouquinho, segura aí um pouquinho, depois a gente retorna aqui, tá? Paulo e Silas, eles estavam presos no meio do cárcere. E eles estavam cantando. E a Bíblia diz que os presos estavam ouvindo o que eles estavam cantando. Então as pessoas estão ouvindo o que nós estamos cantando, ouvindo o que nós estamos falando, vendo o que nós estamos fazendo. Se você achar que elas não estão vendo, ouvindo e observando o que nós estamos falando, você está redondamente enganado. Amém? Voltando aí à questão dessa minha chefe. Eu nunca fui de pregar o evangelho lá, falar, Jesus salva, cura, liberta, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não, nunca fiz isso. Né? Nunca. Então pregar o evangelho não necessariamente é isso. Mas você pregar o evangelho, as pessoas fazerem leitura de que Jesus faz parte da sua vida. Elas sabem, você tem o cheiro de Cristo. Você tem o jeito de Cristo. Você consegue transportar isso para as pessoas. E até falei para eles que Billy Graham tem uma célebre frase, eu amo essa frase de Billy Graham, que ele disse, em todo o tempo pregue o evangelho. E se for possível, abra a Bíblia. Como assim? Prega o evangelho e se for possível, abra a Bíblia. Exatamente, você é a Bíblia aberta, onde as pessoas conseguem ler Jesus através das suas ações e da sua vida. E voltando à minha chefe, e era um momento que degradava. Elas brigavam, mãe com filha, filha com mãe, e chamava a atenção dos funcionários, e ela até, às vezes, chamava a minha atenção, mas não tinha muita, vamos dizer assim, razão para ela chamar muito a minha atenção, porque não dava motivo. Mas uma mulher bem rígida, e nada justificava o que ela pensava, falava e etc e tal. O que valia o que ela pensa. Ela não deixa nem você argumentar com ela, só para você ter uma ideia de como ela é difícil. E, recentemente, ela saiu da frente do negócio e agora está mais a filha tomando conta. E, irmãos, eu sempre orei por eles. E, recentemente, essa minha chefe, ela aceitou Jesus. Glória a Deus! Ela aceitou Jesus.
E um dia eu conversando com ela sobre a mãe dela, como é implacável, tal. E Deus me dando palavra para eu falar com ela, eu falei, e ela veio às lágrimas. Há uns 6, 8 meses atrás. Aí, essa mulher aceitou a Cristo, irmão. Está com a vida transformada e em processo de transformação. Para você ter uma ideia, ela está até fazendo os desafios da igreja. Tudo bem, a igreja dela faz os desafios, não tem problema. E ela participa dos desafios e da corrente tal e tal e tal. Amém, glória a Deus, não tem problema. O evangelho está sendo pregado. E recentemente a bispa lá chamou ela e ela foi testemunhar. E ela testemunhou, irmãos. O marido testemunhou. E eu faço os meus desafios e tal e tal. Glória a Deus! O evangelho está sendo pregado. Você já sabe, né? Que eu estou falando, tudo bem. Então vamos continuar aqui. Que o papo tá bom. Irmãos queridos. E recentemente ela saiu com uma outra nova. Trabalha eu, mais 3 meninos lá no escritório. E ela. Olha, pessoal, tem que trazer bolo no dia do aniversário. Tá, tudo bem. E ela saiu uns 2 aniversários atrás, 2 meninos lá. Ela quer orar pelas pessoas. Irmãos, isso é para aplaudir de pé, igreja. E ela orou. Aí, segunda-feira passada agora, eu fui lá e eu levei o meu bolinho, a minha caixinha de salgadinho e coloquei lá. Você trouxe? É claro. Irmãos, o meu coração parecia uma criança, palpitando para o momento dela fazer uma oração por mim. Vamos orar pelo Zenilton. Por favor. E eu já peguei as mãos assim. Aí, antes dela orar, eu falei, Tatiana, você não sabe o quanto eu esperei por esse dia. Ela regalou o olho. Sério? Foi sério. O quanto eu esperei por esse momento que você orasse por mim. O quanto eu ansiei por esse momento. Por quê, irmãos? São 16 anos que eu estou ali e vejo que aquela pequena luz, que não precisa de muitas luzes, que nem vocês estão vendo aqui, várias luzes. Você concorda comigo que se nós tivéssemos só essa luz acesa aqui, só ela, seria o suficiente para nos direcionar à saída? Você não precisa de muitas luzes onde você trabalha. Você é o suficiente. O que você não pode estar é apagado. As pessoas precisam ver Jesus através de você. Irmãos, e eu falei isso para ela, de que aquele momento era tão importante para mim. E eu até me emocionei, de verdade, velho chorão, né? E chorei, eu chorei lá, chorei mesmo. E dei um abraço nela, e ela, e me deu um abraço também. Irmãos, eu não sei você, mas isso fala alto por demais, ao ponto de ecoar para toda a eternidade. Não é porque ela tem recurso, dinheiro, dona de uma empresa, de que ela não precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus assim como os funcionários dela precisam. Ela precisa de Jesus assim como aqueles funcionários que às vezes estão até endividados também precisam. Ela precisa de Jesus assim como os clientes dela também, que têm muito mais poder aquisitivo do que ela, também precisa. Irmãos queridos, e é dessa forma, dessa maneira que eu e você, a gente consegue explicar a razão da nossa fé para as pessoas. Às vezes não é nem falando, mas o posicionamento que você tem onde você está. As pessoas conseguem identificar Jesus facilmente através da sua vida. E eu, como disse no início, mas nem que eu queira me desviar, eu não vou vir mais na igreja. Eu não vou seguir mais a Cristo. Não tem como, irmãos. Não dá. São mais anos dentro da igreja do que anos fora dela. Eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos de idade. E hoje um senhor com mais de 60,
Não é muito não, mais de 60 é. Mas não é muito, mas é mais. Então, queridos, eu vejo o quanto o Evangelho transformou e transforma a minha vida. Pastor, mas você já não foi transformado? Ainda estou em processo de transformação, porque a transformação nunca acaba. Mas o suficiente para caminhar quanto for necessário com Jesus. O suficiente para entregar a minha vida em prol do Evangelho, em prol da obra, em prol das pessoas, em prol do meu Senhor em primeiro momento. Queridos, é isso que paira em nossas vidas. Quando as pessoas nos perguntarem a razão da nossa fé, é a gente saber, de bate pronto, olha, eu sou cristão por essa razão. Ah, mas vocês não comemoram isso? Não comemoramos. A gente até tem um momento ali de reconhecimento, às vezes damos um chocolatinho para os filhos, às vezes também participamos ali de um momento de confraternização, mas que isso não é o mais importante da nossa vida, porque não é. Não é, irmãos, de verdade. E se você analisar, esse mundo quer nos vender essas coisas, de que a gente nem precisa ir muito longe. Semelhante a que as propostas que Faraó fez a Moisés e ao povo lá no Egito. Não, vocês podem ir adorar sim aí no deserto, mas não vão muito longe não. Não, o Senhor nos chamou para ir longe, irmãos. Ainda que digam do coelhinho, do chocolatinho, do pernil de Natal, do peru de Natal, isso não nos interessa em nada. Interessante é que nós recebamos Jesus por nosso único e suficiente Salvador. E a convicção que paira no meu coração é de salvo. Salvo na pessoa de Jesus. E se você não tem essa certeza e convicção, amado, você precisa fazer uma análise profunda da sua vida. De verdade. Uma análise profunda mesmo de quem você é. De quem nós somos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? O Ministério de Música, por favor. Nós vamos cantar uma música aqui boa agora, hein? Paulinha, cadê ela? É do seu tempo essa música, hein, Paulinha? Fala de eternidade. É muito bonita essa canção, mas a gente não ensaiou, tá bom? Fica tranquilos. Vocês vão cantar outra aqui, mas eu só vou falar a música aqui. Eles ficaram apavorados, vocês viram? Ficaram apavorados aqui. Eu vi, eu senti a tensão aí no. Meu Deus. Mas a Paulinha vai lembrar dessa música aqui, ó. Fala assim: assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair, anunciando a nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagem para o tempo passar. Mais além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Responda que eu quero saber. Amados, quando eu vi essa música pela primeira vez na minha vida, eu falei, meu Deus, uma eternidade. Uma eternidade. O que é uma eternidade? É muito tempo. Uma eternidade. Eu preciso dessa eternidade. E ela através de Jesus é possível. Através da pessoa de Jesus ela é possível. E é isso que eu estou falando, irmãos. Você não pode deixar, em hipótese alguma, as coisas desse mundo ofuscar essa certeza de eternidade que você tem. Você jamais pode deixar que o inferno, com seus engodos e sutilezas, tire o brilho
de ser salvo na pessoa de Jesus. Jamais você pode permitir que sua vida seja tocada por um príncipe deste mundo que quer te aprisionar, mas Jesus Cristo quer te dar vida e vida com abundância. É por isso, irmãos, amados irmãos, que isso nos faz toda a diferença de viver convicto de quem nós recebemos, do que nós recebemos, para onde nós vamos. E se hoje, irmãos, nós dermos o nosso último suspiro, estaremos com Ele, na glória. Estaremos com o Senhor, na glória. Essa é a convicção que está no meu coração, de que Jesus morreu por mim, transformou a minha vida, me deu um sentido de vida, mudou a minha vida, me retirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. E é por isso que nós cantamos um hino de louvor a Ele. Vamos louvar ao Senhor, amados queridos tangedores, por favor.